Olá, olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast dentro do canal Meu Médico Especialista, essa super plataforma criada pela IQS Saúde para justamente valorizar, posicionar quem é médico especialista, aquele médico que, além de terminar a faculdade, fez a residência, fez a prova de título e hoje ele tem aquele famoso, que muitos de vocês talvez não conheçam, que é o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Eu tenho aqui a honra e o prazer, estou muito feliz hoje de receber meu amigo Dr. Carlos Cury. Obrigado, doutor, que é oftalmologista. Ele tem 2 RQs, ele também fez medicina do tráfego, então ele tem o RQ de medicina do tráfego e ele também tem o RQ de oftalmologia e ele também tem outras subespecialidades dentro da oftalmologia que nós vamos conversar bastante aqui hoje. Doutor, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, a gente poder contar um pouco da tua história, a gente poder falar dessa trajetória de sucesso, né? Você que é filho de um médico renomado lá em Bauru também, veio aqui nos honrar com a tua presença em Rio Preto, né? E ficou por aqui, né? Isso. Obrigado mesmo, viu, doutor? Estou muito feliz com a tua presença aqui. Obrigado pelo convite, Renato. Fico muito honrado. E vamos bater um papo bem agradável, né? Bem descontraído sobre minha trajetória na medicina e também sobre os aspectos hoje da oftalmologia moderna. Tem bastante coisa bacana aí para informar as pessoas que vão nos assistir. Vai ser muito legal, doutor, porque sempre a gente leva informação, as pessoas gostam, né? E aí, qual é a oportunidade que uma pessoa que está lá nos assistindo agora de poder falar com o médico, né? De poder, talvez tenha aquela visão que é muito difícil, tem que marcar uma consulta, e realmente não é fácil, uma agenda toda, mas aqui nós vamos poder falar de vários assuntos, né? A pauta está aqui e a gente vai seguindo a pauta, mas vai deixando descontraído, porque assim, além da gente poder falar da trajetória do doutor, tem uma questão muito importante que eu gostaria de registrar, deixar registrado aqui, que vai ficar público esse vídeo, né? E vai ser visto aí por muitas milhares de pessoas, Deus queira que sim. Dr. Carlos Cury, lá em 2015, através de uma indicação de um amigo, que é o meu amigo Cláudio Ladeia, o Claudinho da Apollo, né? Eu cheguei até o Dr. Carlos Cury, na época nós estávamos abrindo a revista Saúde, aqui em São José do Rio Preto. A gente estava vindo de Maringá, era uma empreitada totalmente desafiadora, a gente estava mudando de cidade, mudando de segmento. Eu estava muito bem empregado numa companhia grande lá em Maringá e eu resolvi voltar para Rio Preto, né? E sempre tive digamos assim, eu gostava dessa área médica, eu já tinha sido representante de multinacional de medicamentos e aí quando teve a oportunidade de voltar para essa área numa cidade que era uma cidade que respirava medicina e respira até hoje, então nós aceitamos assim um desafio, de certa forma muitos consideraram uma loucura da minha parte, né? E hoje nós estamos no 9º ano já, né? Não foi loucura, né? Mas no momento foi loucura. Mas um dos caras loucos, né? Também comigo foi o Dr. Carlos Cury, porque quando ele viu o trabalho que a gente ia fazer, de pronto ele confiou. Eu volto na minha memória nesse exato momento e lembro da sala lá do Claudinho, né? Onde eu te levei algumas revistas de outras cidades e você falou para mim assim, tá fechado. Você nem disse que ia pensar, você não falou que ia conversar com ninguém, você tomou a decisão e daquele momento em diante, talvez o doutor não saiba, mas ele vai saber agora, que a gente tinha uma insegurança muito grande do que ia ser a nossa vida aqui. E aquele teu pontapé inicial foi uma confirmação para nós que a gente podia seguir em frente, que iria dar certo, né? Então eu quero te agradecer, quero honrar a tua presença aqui no nosso estúdio, dizer que você faz parte dessa história. Os outros médicos também compuseram a capa, nós somos gratos também, mas o contato inicial foi com você, né? A gente conduziu tudo e ficou um belo trabalho, né? Tudo muito bem feito, era a inauguração do Hora, né? Que continua aí a todo vapor. O Hora tem a mesma idade que nós, né? Exatamente a mesma idade. A mesma idade, né? Então, doutor, obrigado você estar aqui hoje, são 9 anos, né? Indo para o ano que vem vamos fazer 10 anos da nossa permanência aqui. A gente se atualizou, a gente continua com a revista, mas hoje nós somos aí uma agência, né?
de marketing médico importante e isso muito graças a pessoas como você. Lógico que você deu aquele pontapé inicial. Na época o doutor passou vários contatos, ele mesmo fez as ligações, nos ajudou. E eu fico pensando, né? Quantas pessoas fariam isso? Né? Quantas pessoas fariam isso na vida sem conhecer, através de uma indicação, né? Então, a minha família é muito grato à sua, tá bom? E eu não poderia deixar de registrar isso, né, para iniciar esse bate-papo. Bacana, fico Obrigado, muito feliz viu? por ter ajudado, principalmente pela pessoa que você é, a pessoa que a Kelly é, né? Sua família, uma família que a gente gosta bastante, a gente tem um convívio pessoal também já de bastante tempo. E um trabalho muito profissional, né? E Rio Preto merecia uma revista exclusivamente voltada para a medicina. Haviam outras, naquele dia eu te falei, esse produto aqui vai emplacar. De pronto, eu já aceitei também um desafio com você e me lembro bem elaborando uma planilha no Excel com o nome de vários colegas. Exatamente. Para que a gente pudesse apresentar a ideia, e a aceitação também desses colegas foi muito alta, né? Eu acho que um percentual bem elevado, tanto é que foi um sucesso já desde a primeira edição, e hoje está aí a Revista Saúde, se tornou IQS, agora projeto Meu Médico Especialista, que é muito bacana, e com certeza o sucesso é certo. E foi muito legal porque naquela época da primeira revista da IQS, da Revista Saúde, desculpa, foi a maior revista de primeira edição, né? Até então nunca tinha sido uma primeira edição tão bonita. Então tá aqui, pessoal, ó. Essa aqui é uma revista, digamos assim, histórica para nós, né? A nossa primeira revista. Como uma primeira edição, ela foi a revista... naquela época, né, foi a revista da Revista Saúde que teve o maior número de participantes. Nós já saímos aqui em grande estilo desde da primeira edição. E também aí teve uma coisa mais louca ainda. Aí o doutor disse, vamos fazer um lançamento disso. Nossa, vamos fazer um lançamento. Você lembra disso também? Sim. E a gente fez um lançamento em grande estilo também. Graças à sua ajuda, seu apoio. Na época, né, os donos da franquia achavam que era muito difícil, que era um desafio, né, grande, mas a gente conseguiu, eles vieram e a gente conseguiu fazer um lançamento também em nível totalmente diferente, o que ajudou muito, né, na consolidação do nosso trabalho, porque a gente fez um lançamento muito legal. Me lembro bem. Muito bom. Me lembro muito bem. Muito bom, doutor. Bom, enfim... Agora vamos falar da carreira do doutor, já fizemos aqui os agradecimentos. Bom, vou ler um pouquinho aqui do currículo dele para vocês, tá bom? Por que a gente sempre fala de currículo? Porque é importante que vocês saibam o grande diferencial do médico especialista, é o que a gente tem abordado aqui. A gente tem trazido essas informações da importância do RQE, da importância de saber além de ele ser oftalmologista, qual a área que ele atua. Então isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá. O Dr. Carlos Eduardo Cury Júnior, ele é graduado em Ciências Médicas na Faculdade de Santos, especialização em oftalmologia no Hospital do Olho de Rio Preto, UORP, aqui de 2001 a 2003, e em oftalmologia geral, né, doutor? Sim. Especialização em retina e vítreo, também aqui no UORP, no ano de 2004. 2005, pós-graduação em retina e vítreo, na Alemanha. Eu não vou... Fala o nome aqui para mim, doutor, que você vai falar aqui. Philips, fala aí. Philips University, em Marburg. Aí sim, porque o doutor, ele fala inglês, alemão, fluente, ele é um cara diferenciado. Ó, membro do corpo clínico do ORP de 2005 a 2014, coordenador do ambulatório de pós-graduação em oftalmologia do IELAR de 2006 a 2013, teve o título em 2006 ele tirou o título de especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e pela Associação Médica Brasileira. Mestrado em Medicina Interna pela Faculdade de Medicina aqui de Rio Preto, a FAMERP, certo? Com a tese Prevalência da retinopatia diabética nas unidades básicas de saúde de São José do Rio Preto. Sócio fundador e membro do corpo clínico do HORA, que é essa base nova não, que lá atrás, né, foi feito em 2015, né, onde ele e o Dr. Alexandre
Sim. né? Fizeram essa superestrutura. E hoje são 6 médicos, 6 né? médicos atualmente. E chegando mais um médico por ano que vem, né? Ano que vem chega o filho do Dr. Alexandre Neto. Aí serão 7 médicos, né? 7 oftalmos. Oftalmologistas. E importante. E também ele teve o título de especialista em medicina do tráfico pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfico em 2016. Ao todo são mais de 10 publicações em revistas internacionais, né, sobre a área de atuação dele. Então, assim, pessoal, um super currículo. Isso que é bacana, a gente poder levar isso para vocês, de vocês estarem atentos a tudo isso quando for buscar um especialista, né? Doutor, agora vamos ao seguinte, eu sei que eu conheço teu pai é um médico muito, muito renomado, um médico assim, conceituado lá em Bauru, e a tua escolha pela medicina partiu daí, porque também o teu primo, né, que hoje vocês são sócios lá no Hora, também era médico. Essa escolha foi muito fácil? Como é que foi a escolha pela medicina? Conta pra gente. Vamos lá, então, já que você mencionou meu pai, ele foi a figura fundamental nessa decisão. Ele foi o primeiro médico da família Cury, e ele fez a sua formação em Uberaba, na Federal de Minas Gerais, se formou em 1970. Foi para Botucatu, deu muito tempo de aula na Unesp durante 10 anos, sempre gostou muito da vida acadêmica. Ele se especializou em reumatologia, né, que trata as doenças reumatológicas, lúpus, artrite, artrose, todos esses processos. E naquele tempo, na volta de 1980, eu tinha meus 5, 6 anos, somos em 4 irmãos, eu sou o filho mais velho, né, tenho uma irmã acima de mim, mas dos meninos eu sou o mais velho. Eu acompanhava meu pai nas consultas domiciliares. Entendi. Então a gente passava uma tarde na casa do paciente. E eu vi aquilo, me deixou encantado, né? A gratificação daquelas pessoas. Depois tinha aquela mesa farta de lanche, aquela coisa bacana e muito agradável. E desde aquela época eu decidi, acompanhava meu pai nos hospitais. Então ele foi uma figura importante. Eu trouxe aqui uma surpresa aqui para você. Aí sim. Que está aqui a revista Saúde de Bauru, que meu pai foi agraciado com a capa e com uma matéria bacana. Obrigado, doutor. Trouxe para o Renato relembrar também. Muito obrigado. Foi um momento importante na nossa vida, porque quando a gente iniciou o trabalho aqui, o doutor lembra que foi muito dolorido, né? Porque muitas pessoas não aceitavam o nosso trabalho por conta de ser uma evolução no marketing, né? E quando um médico desse padrão aqui, com os cabelos brancos, né? Com uma história, com a bagagem, nos emprestavam, né? A sua imagem, o seu nome, nos davam a chancela. E como esquecer disso, né? Não tem como, né? Porque realmente fez toda a diferença para nós, porque muitas vezes a gente também foi julgado, porque muitos não gostavam de aparecer, e a evolução foi tão grande que hoje é inevitável, né, doutor? Sem dúvida. Até o próprio CFM trocou tudo agora, o médico está liberado para fazer, assim, não tudo, que também a medicina é uma profissão muito ética, né? Mas assim, o que poderia ser mostrado, né? E como não mostrar a trajetória de um médico, né? Que, nossa, obrigado, doutor, eu fui muito feliz. Dr. Carlos Eduardo Cury, top. Show de bola. Que ainda está nativa, né? Com 79 anos. Fica nativa. Aqui o registro. Dr. Carlos Cury, obrigado, viu? Obrigado por você ter sido parte da nossa história. E hoje nós estamos aqui muito por conta de médicos como ele, que nos ajudaram emprestando o nome deles para nós, né? E aceitaram acreditar no nosso trabalho. Obrigado mesmo. Top. Fiquei feliz, doutor. Eu não lembrava. Porque depois do Covid eu perdi muita parte da minha memória, né? Eu não lembrava mesmo que nós fizemos isso aí. Essa é a surpresa. Obrigado, doutor. Muito bom. Doutor, e aí naquele momento você acompanhou teu pai e aquela fase ali da adolescência, você já estava certo já do que você ia fazer? Sim. A exemplo dele na medicina, ele também sempre foi um grande esportista, tanto no futebol profissional, ele jogou no Nacional de Uberaba, e sempre foi um grande tenista, chegou a ser campeão brasileiro universitário de tênis. E minha vida também foi dentro de clube jogando tênis desde os 5 anos de idade. Com 8 anos eu já estava em Salvador disputando campeonatos brasileiros, viajei o Brasil todo jogando tênis de forma competitiva.
com títulos importantes também. E o esporte demandava muito tempo, tá? E como eu queria a medicina, aos 15 eu falei, pai, eu vou parar com o tênis, vou manter como um hobby e vou, a partir de agora, me preparar, que vou entrar no colegial, a estudar para ser médico. Então, a adolescência foi marcada pelo esporte e a partir dos 15 eu me voltei totalmente para os estudos, né, para me preparar para uma boa faculdade. Eu acho que a base é tudo na nossa formação, né? Não é, ela começa em casa, com a educação, com a postura, com a ética, com o caráter. Isso vai moldando a personalidade. O esporte me ajudou muito isso, o exemplo do meu pai. E os estudos foram preponderantes aí para que a minha carreira tivesse sucesso, que felizmente hoje tem. Então, é uma jornada longa, né, para você chegar nesse patamar de médico especialista. Então, não é uma situação da noite para o dia, é tudo construído tijolinho por tijolinho, pó de mico, né, aquela coisa bem sólida, bem concreta. Não é uma coisa assim que deu sorte, foi esporádico. E pessoas outras importantes depois surgiram na medicina na minha vida, né, durante a própria faculdade, né. Eu tive uma formação muito acadêmica desde o primeiro ano, participando de congressos, escrevendo artigos científicos, sendo monitor de várias matérias. Eu gostava muito de estudar, então alguns colegas com um pouco de dificuldade eu estudava junto, eu dava aulas. Então sempre a vida acadêmica de ensino também da medicina fez parte da minha vida desde os primeiros anos da faculdade. E isso foi muito bom, né? Sem dúvida, eu acho que quem ensina aprende muito, entendeu? A melhor forma de aprender aprende é duas ensinando. vezes, né? Aprende duas vezes. E aí, nesse momento, então, aí você já decidiu, aí você faz o vestibular, entra na faculdade e vamos pensar assim, até então, seu pai é reumatologista. Sim. Que momento dentro da faculdade você opta pela oftalmologia? Eu, desde que entrei na faculdade, eu não queria fazer só a parte clínica. Eu sempre gostei muito das novas tecnologias, da medicina mais intervencionista, a medicina que resolve de forma mais aguda. Eu tenho um tio que é radiologista em São Paulo. Eu estava até o 4º ano pensando em fazer radiologia intervencionista, que hoje está muito em voga, né? É uma área que me apaixonava bastante. E no 4º ano de faculdade, meu primo Alexandre Cury, aqui de Rio Preto, ele já estava aqui no ORP, na estrutura. Uhum. Ele já havia chegado dos Estados Unidos, uma super especialização em retina, foi o pioneiro aqui de Rio Preto e região. Me chamou até aqui, eu e meu pai, e propôs para que eu me voltasse para a oftalmologia, para que a gente pudesse iniciar um trabalho de composição, né, dos médicos da família. Ele foi o segundo médico, tem um outro, Jorge Cury, lá em traumatologista em Campinas. Então já tinham 3 médicos, eu seria o 4º médico. Então ele me chamou e no primeiro momento, assim como foi a questão da revista, eu topei. E desde o 4º ano, a partir daí eu entrei na Liga de Oftalmologia, comecei já a estudar bastante oftalmologia desde a faculdade, a participar de projetos, de estudos, de publicações também. Então foi a partir do 4º ano mesmo de faculdade. E foi aí quando saiu já encaminhou para fazer a residência em oftalmologia. Sim. E como é que foi essa mudança? Porque, digamos assim, estava em Santos estudando, mas Bauru é uma cidade muito boa também, né? Então, assim, foi uma decisão importante, né? Sem dúvida. O Alexandre já estava muito bem aqui, muito bem estabelecido em Rio Preto, numa estrutura hospitalar voltada para oftalmologia nível A, Brasil. Uhum. Gostei demais da cidade, né? Eu já tinha visitado Rio Preto em outras oportunidades, em torneios de tênis inclusive. Mas que é perto, né? 200 e poucos quilômetros, uhum. né? E tomei a decisão de vir para Rio Preto para compor com ele, né, esse projeto. E felizmente até hoje a gente está junto, há 23 anos já juntos. Somos sócios, né? Temos esse novo projeto já desde 2015, que é o Oro Oftalmologia, que é um hospital que tem a última palavra em tecnologia voltada para o tratamento das doenças oftalmológicas. E não é só isso, né? A composição de toda uma equipe de colaboradores, um atendimento de excelência, respeitando demais os pacientes, tendo muita empatia. Isso eu aprendi demais com meu pai nessa trajetória toda com o Dr. Alexandre. E também no dia a dia a gente vai desenvolvendo muita habilidade de lidar com as pessoas, né? Porque medicina é isso. Exatamente. Medicina é saber lidar com as pessoas, porque a parte técnica, muita gente tem muito conhecimento, é pesquisador, publica, mas a interação, o tete a tete do dia a dia
Faz toda a diferença. É o divisor de águas. Total. Principalmente nas doenças crônicas, tá? A oftalmologia, na área que eu atuo, principalmente, que é a área de retina, que foi minha formação principal, são muitas doenças crônicas. Então, você tem o seu paciente com alguém da sua família. E essa frase eu nunca vou me esquecer. Desde pequeno, meu pai me disse: filho, trate o seu paciente como se fosse alguém da sua família. Então, isso eu trago comigo. Isso é um grande diferencial, porque você tem um compliance, uma fidelização muito maior do paciente. Exatamente. Ele aceita melhor o tratamento. E outra coisa que eu sempre fiz é esclarecer de forma muito didática e muito claro tudo que aquele paciente tem. Então, todos os pacientes que entram na minha sala, eles saem bem esclarecidos. Eu tenho lá uma tela que eu tenho aula de todas as áreas oftalmológicas, inclusive extra-oftalmológicas, e eu mostro para o paciente ali todos os detalhes. Hoje a tecnologia da oftalmologia nos permite a realização de exames em tempo real. Isso já sai na tela do meu consultório, eu já mostro para o paciente exatamente o que ele tem. Ele já sai dali sabendo o que tem, já com a programação do tratamento. Muito louco, né? E foi muito jóia de vocês terem uma estrutura muito legal. Então hoje está lá, tá o Dr. Alexandre Cury, né? Sim. Tá você, o Dr. Carlos Cury Júnior, tá a doutora Fabiana, né? O do Fabiano Zufunes. Fabiana Funes Cury, minha esposa. É a esposa do doutor. Então, o doutor César Monteiro, que é seu primo meu também. Primo. É, a doutora Germana. A Germana Donaire e a doutora Amanda Cury. Que é a filha do doutor Alexandre. Recém-chegada, terminou a especialização. E o ano que vem o Alexandre Neto também terminando a especialização em oftalmologia. Então, uma super equipe médica, né? Bacana demais, né? Doutor, e aí quando você faz a residência, né? Como é que pinta a chance de ir para a Alemanha? Logo na sequência ali. Como é que foi isso, né? Que é um país, assim, né? Que é estranho no sentido, porque é uma língua bem... diferente, né? Você fala, beleza, vou fazer alguma coisa com espanhol, beleza, com inglês vai embora. Pô, mas fazer acho que é um fellow, alguma coisa nesse sentido? É um fellow de pesquisa. Tá? Na Alemanha é desafiador, né? Foi bastante interessante essa passagem, né? A princípio eu fiz a minha high school na Califórnia com 17 anos e desenvolvi bem a minha língua inglesa, né? Então, praticamente com bastante fluência. Isso me ajudou sempre. Os meus livros de faculdade sempre eram todos em inglês. Eu já li artigos em inglês. Eu já buscava informações que a gente ainda não tinha muito acesso. Naquela época, a gente tinha que ir até São Paulo, na Bireme, para fazer fotocópia de artigo científico. Não tinha a Medline que a gente tem hoje, a PubMed. Hoje você, em 5 minutos, você faz uma revisão bibliográfica de determinado assunto. Naquela época não tinha. Muito rápido, né? Eu sempre gostei muito. Eu saía de Santos, eu me lembro até hoje, pegava o ônibus, ia para São Paulo, voltava fotocópia para fazer os trabalhos científicos. Então, hoje facilitou demais. Então, nesse sentido, eu sempre fui voltado para essa área de pesquisa, essa área acadêmica. Estávamos em Floripa, num congresso brasileiro de retina e vítreo, eu, Alexandre e minha atual esposa, na época era minha namorada. No último dia de congresso, no saguão do hotel, estávamos ali sentados e eu de longe vi o professor Dr. Peter Kroll, que era o chefe do serviço dessa cidade de Marburg, que é uma cidade universitária, um serviço muito diferenciado. A principal palestra do congresso todo foi a aula dele sobre retinopatia diabética, que era uma área que eu já atuava aqui. Como nós tínhamos o serviço de residência e um volume de atendimento enorme do SUS, eu já realizava cirurgias, uma média bem alta de cirurgias de retina, então já tinha uma certa bagagem. E eu comentei com o Alexandre e com a Fabiana, eu vou conseguir um estágio agora na Alemanha. Você falou lá no hotel? No saguão. Que doido, hein? O doutor foi até o toalete, ali eu fui atrás dele, tal, e abordei, parabenizei-o pela brilhante palestra, né? O senhor muito sério, né? Formação, ele foi nomeado, para você ter uma ideia, por Hitler naquela época. Quem nomeava os chefes do serviço era Hitler, ele ainda fazia parte desse esquema. Então, um senhor muito, muito sério, mas ao mesmo tempo um senhor muito, muito bacana. E ele ficou surpreendido com a minha abordagem, que eu acho que talvez tenha sido a primeira pessoa do congresso todo que tenha tido uma conversa informal com ele. Até porque poucos também falavam inglês fluente, porque você abordou ele em inglês, né? Obviamente. E ele me chamou, não, vamos sentar aqui, vamos bater um papo.
Eu falei, professor, eu gostaria demais de trocar experiências, de aprender com vocês, observar como vocês fazem no serviço de vocês. Eu já atuo nessa área. Ele me passou um e-mail de um brasileiro que morava lá na época, que era um cara super diferenciado, Eduardo Buchelli Rodrigues, que hoje é uma sumidade aqui no Brasil e no mundo na retinologia. Meu amigo pessoal até hoje, né? Ele me ajudou bastante. O Eduardo falou, não, você vem para cá, fica 15 dias, faz um curso aqui que a gente tem todo ano, de descolamento da retina, o pessoal vai te conhecer. E nessa ida eu levei na bagagem feijão preto, paio, carne seca e cachaça. A feijoada estava armada. Fiz uma bela feijoada para a turma do hospital, o pessoal gostou demais de mim. E me acataram lá para fazer esse período aí de 8 meses de fellowship, né? Foi muito bacana. Quanto tempo? 8 meses. 8 meses. E é um hospital que tem, na verdade, a universidade, a Phillips University de Marburg, tem 9 prêmios Nobel. É uma universidade de 1540, do século XVI. Então, eu convivi com a mais alta intelectualidade, não só na oftalmologia, mas de outras áreas. Então, foi uma experiência única. Eu tive a oportunidade de preparar uma aula para esse professor para o Congresso Europeu de Retina em Barcelona. Existe uma certa disputa ali dos membros do corpo clínico, né? São vários estudos. E como eu estava muito dedicado à parte de trabalho científico, o professor deu na minha mão e falou assim, é o Carlos que vai preparar. Isso causou uma certa rusga, né, lá dentro do serviço. Imagina um latino. E o alemão tem, né, uma situação, né, você sabe bem. E infelizmente deu tudo certo. Fiquei muito amigo do professor. Eu ia até a casa dele. Eu gosto muito de cozinhar, né, de fazer pratos diferenciados. Ele me chamava, fazia jantares na casa dele. Então foi um período assim, divisor de águas na minha vida, né? Abriram-se muitas portas a partir daí. Eu ganhei muito conhecimento. E voltei para cá e consegui traduzir isso aqui para a minha prática da medicina, que felizmente eu me sinto muito contente, né? O que eu posso fazer. Foi muito bom, da forma que eu posso atender meu paciente, da forma mais humilde possível, da forma mais empática possível e convertendo isso em tratamento, em cura, em alento, né? Porque nem tudo você consegue resolver. A gente que trabalha com cegos, a gente vê bastante coisa difícil. O paciente tem doença da retina, geralmente ele tem várias outras comorbidades. É um hipertenso, é um diabético. E geralmente são pessoas que já têm uma certa idade, né? Então são casos assim bastante delicados e muitas vezes envolve um arrimo de família, né? A pessoa que está ainda na sua labuta ali, garantindo o sustento, ele perde uma visão, não consegue mais dar continuidade naquilo. Então é muito importante você ter bastante sensibilidade para conseguir enfrentar essas situações. Doutor, e assim, é tão interessante você estar falando, né, que na tua especialidade, como você é um médico que está ali batalhando, estudou muito, né, para tentar devolver a visão, nem que for um pouco, né? E esse pouco muitas vezes é tão grande, né? Quando você ganha ali um percentual, que a pessoa volta a ter né, isso aí eu acho que deve ser a luta mesmo, né? No caso, por exemplo, da retina, né? Sim. Que as doenças de retina elas cegam muito, né? Bastante. E São as principais causas de cegueira irreversível, além do glaucoma, que é a doença do nervo óptico. As doenças da retina que mais cegam na população economicamente ativa é a retinopatia diabética no mundo todo. E crescendo muito, uma vez que a obesidade tem tornado muitas pessoas diabéticos tipo 2. E o perigo que é uma doença silenciosa, né? O diabetes é um grande problema de saúde pública. Então, a incidência de cegueira por diabetes é muito elevado, principalmente em países em desenvolvimento, né? Nos quais o acesso a uma medicina terciária é mais difícil. O paciente, para fazer um mapeamento da retina, um exame de fundo do olho, geralmente ele faz de forma tardia, já com alterações de fundo de olho. Então, sempre o tratamento se torna um pouco mais desafiador, né, na rede pública. E mesmo na rede privada, de convênios, não é todo mundo que tem essa consciência da importância. E muita gente tem diabetes e não sabe. Muita gente é hipertensa e não sabe. E está correndo risco. Então, assim, essa prestação de divulgação, né, um serviço de esclarecimento para a população, da importância da prevenção, a importância do acompanhamento, é de suma importância para minimizar isso.
E, por outro lado, a segunda causa de doença de retina que causa muita cegueira, e tendo em vista o envelhecimento populacional, o aumento da expectativa de vida, é a degeneração macular relacionada à idade. O nome já diz, né, uma doença que acomete mais os idosos, né, a partir dos 60, 65 anos, e quanto mais vai passando o tempo, maior a incidência. Para você ter uma ideia, com 80 anos de idade, 25 a 30% das pessoas já têm indícios de degeneração da mácula, que é a estrutura que fica no centro da nossa retina. Entendi. E a retina é composta de neurônios, são células nervosas como no nosso cérebro, e são células que não se regeneram, tá? Existem, obviamente, vários estudos com células-tronco, com terapias genéticas para tentar reverter isso, mas hoje não tem nada ainda que previna. Claro, existem suplementos de vitamina, existem as medidas preventivas em fatores modificáveis, por exemplo, abolir o tabagismo, a própria radiação ultravioleta do tipo B, então o uso do óculos escuro. Quem tem predisposição, o fator genético é muito importante, então você fazer um acompanhamento mais estreito. Então tem uma série de medidas que a gente consegue fazer para minimizar. E quando a doença já está mais estabelecida, você tem alguns tratamentos, desde que, obviamente, a detecção seja precoce, né? Tem drogas que são aplicadas diretamente dentro do olho, são drogas chamadas intravítreas, são os agentes anti-angiogênicos que bloqueiam a progressão da doença. Eu assisti toda essa evolução farmacológica, né? Desde 2005, né? na Alemanha, quando lançaram o primeiro anti-angiogênico. Então, acompanhei toda essa evolução das drogas. Hoje, elas evoluíram demais. Antes, não tinha o que fazer. A gente viu o paciente ficar cego na nossa frente, né? Com degeneração da mácula. E hoje a gente consegue tratar. E boa parte dos casos, quando o timing de tratamento é propício, a gente consegue impedir essa perda visual. Cara, muito top, né? É uma subespecialidade, assim, muito diferenciada, né? Porque você lida com quadros graves, né? E quando consegue um resultado que parece ser pequeno, mas para o paciente é muito grande, né? É enorme. Então, assim, a diferença da pessoa... a gente sabe que a visão hoje é 70% e 80%, né? Sempre foi do nosso contato com o mundo, né? O principal órgão dos sentidos que nós temos. Nós que estamos enxergando bem, mesmo sob o auxílio de óculos, a gente, no dia a dia, às vezes acaba se esquecendo da importância. A partir do momento que você tem algum tipo de problema, a coisa começa a complicar. Então, é muito diferente a pessoa que, às vezes, está sem visão quase que nenhuma, só percebendo o movimento da mão, alguns até só percebendo a luz. Você traz um degrauzinho a mais para aquela pessoa, é um divisor de águas, no sentido dela se tornar mais independente. A palavra é independência, né? Porque você se tornar dependente de uma terceira pessoa, isso altera todo o núcleo familiar, porque você vai ter que ter um familiar ou um cuidador, alguém que vai ficar à disposição 24 horas para cuidar daquela pessoa. Porque é diferente a cegueira que é adquirida no decorrer da vida do que a cegueira congênita. Exatamente. Quando é congênita, a pessoa já desenvolve seus outros sentidos e outras habilidades, e a realidade daquela pessoa é daquela forma. Mas quando ela é adquirida, a situação é bastante complicada. O que mais me gratifica nessa área, da retina principalmente, é quando o paciente ele vem para você, né, na consulta, praticamente sem enxergar, né, por uma hemorragia vítrea, por retinopatia diabética ou por um descolamento da retina. E muitas vezes isso acontece dos dois olhos. Tá? Às vezes um olho já não estava bom, aí descolou a retina do outro olho, ou o paciente já tem diabetes, um olho já não estava legal, aí perde o olho bom por alguma hemorragia, algum processo decorrente da doença, ele vem, a gente faz o diagnóstico, fazemos a cirurgia, e depois de um tempo, no retorno, o paciente vem só. Tá? Ele vem sem a necessidade de ninguém. Então, é o ápice assim, da realização de você poder propiciar para que a pessoa consiga manter as suas atividades, até mesmo laborais, muitas vezes. Sim. Ou pelo menos da dignidade de poder tomar um banho, poder olhar o que ela está comendo, poder se deslocar mesmo dentro da própria casa, né? Então, assim, são várias situações, a gente vê muito, né? Nessa trajetória de quase 23 anos de oftalmologia, vi muita coisa bacana, muita coisa difícil, né? A gente fica chateado, não tem como a gente sublimar isso e deixar isso passar. A gente que gosta muito do que faz, a gente acaba incorporando isso. Mas a gratificação, ela supera tudo isso, faz com que a gente estude cada vez mais, busque novas situações e
E vale a pena, na minha opinião. Doutor, tem outros temas aqui dentro da oftalmo que eu quero abordar com você. Vamos falar aqui de temas importantes, né? Como eu disse para vocês, né? Todo dia que a gente tem um especialista aqui, o assunto da retina aqui, eu acho que foi uma das melhores explicações que eu já tive, e poder levar uma informação muito bem, assim, você conseguiu ser bem didático, né? Você falou que é o que você faz no teu consultório. Sim. Você conseguiu ser muito didático aqui, tá? Eu queria que você falasse de uma coisa que tá, assim, que é uma coisa que veio para ficar, é irreversível, no nosso mundo, não vai mudar, que são as questões dos problemas com as telas, as questões dos eletrônicos, né, dos celulares, tudo isso que hoje ele incorporou, porque se a gente pensar assim, né, nós aí na faixa dos 40, indo para os 50, nessa faixa de 40 a 50, a gente via televisão de longe, né? Então, a gente tava aqui, a televisão estava lá na nossa sala, né? Sim. Então, hoje não. Hoje a tela está aqui, né? Então, e o que isso... Qual é o perigo disso? O perigo dessas telas, seja de computador, seja de celular, seja de tablet? Porque é uma coisa que é irreversível, né, doutor? Isso aí não vai voltar. É um caminho sem volta, né? Essas novas tecnologias. Queria que você comentasse isso. As novas tecnologias, elas nos ajudam demais, né? As inteligências artificiais, os algoritmos, os computadores, os programas, os softwares, os apps, as redes sociais, né? O WhatsApp. Então, hoje a gente se depara no consultório com um volume enorme de pessoas que têm essa realidade, né? E é uma situação que não tem como não ocorrer nos dias de hoje. E eu faço também a parte de oftalmologia geral, eu atendo desde recém-nascidos até idosos. Eu gosto muito da oftalmologia, então eu gosto de atender de tudo, não obstante meu foco seja mais a retina. E a gente vê muitos casos de crianças, né? Então aí que vem o alarme que foi soado no estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde, um estudo de 2016, que foi publicado, que a estimativa é que a população de pessoas míopes até 2050 ela aumente 6 vezes, tá? E isso foi atribuído, obviamente, ao uso das telas e principalmente à permanência das crianças e adolescentes em ambientes indoor, em ambientes fechados, tá? Então, assim, a dica para quem está assistindo para as crianças, né, tempo máximo de tela, criança até 10, 12 anos, é 2 horas somando todos os períodos do dia. O dia inteiro, no máximo. Todo. E tem uma regrinha chamada 20-20-20. Como que funciona essa regra? 20 minutos na tela, 20 minutos sem tela e 20 minutos numa atividade outdoor. Vai brincar, porque a luz solar, o ambiente aberto, comprovadamente, ele inibe o crescimento do globo ocular. O que gera miopia? Geralmente é o aumento do tamanho do comprimento axial, do diâmetro anteroposterior do globo. Isso que vai gerando a miopia. Então, essa regrinha é muito importante. Existem dispositivos hoje que já tem o filtro azul embutido no próprio dispositivo. Quem usa óculos, usar o óculos já com Blue Filter, né, que é o filtro azul, que ajuda a dar um conforto maior. E o que a gente mais vê hoje no consultório é uma síndrome chamada síndrome visual do computador, que ela é composta da fadiga que a pessoa desenvolve no final do dia, porque o mecanismo de foco ele é realizado por uma musculatura interna ao olho chamado corpo ciliar. É um músculozinho que é ancorado numa lente que nós temos internamente, que é o cristalino. Ele contrai e relaxa e faz o mecanismo de foco. É igual o celular, você vai bater uma foto, o celular dá uma pensadinha até focalizar. O olho humano tem esse mecanismo. Na tela, por mais imperceptível que seja, a pixelação, os pixels da tela fazem com que esse músculozinho trabalhe sem parar. Então, ao final do dia, a pessoa, doutor, estou com dor no olho, meu olho está pesado. E isso com o grau correto, com tudo certinho. Então, isso acontece muito. Eu sempre oriento, a cada 50 minutos, 1 hora de tela, dá uma pausa de 2, 3 minutos, fecha os 2 olhos ou mira algum objeto no horizonte para essa musculatura dar uma relaxada, ou vai tomar uma água, faz uma pausa. O uso de colírios lubrificantes para minimizar também a sensação de olho seco no final do dia, a vermelhidão nos olhos, porque na frente de uma tela ou de alguma leitura, a gente pisca de 5 a 7 vezes menos. Então, a exposição da superfície ocular é bem maior. Então, a lubrificação é importante.
A postura, a ergonomia, a posição do olhar em relação à tela, não muito elevada, não muito abaixo, para não forçar muito a cervical. Isso também causa uma cefaleia que a gente chama tensional, que decorre dessa contração muscular. Então, essas medidas são importantes para minimizar a síndrome visual do computador. Para você ter uma ideia, Renato, nos países do Oriente, principalmente Japão, Coreia, China, onde a incidência por questões genéticas da miopia chega a 80% da população, eles mudaram totalmente o currículo das escolas. Eles estão botando a molecada para fazer atividade outdoor. Então, eles estão limitando uma série de coisas, porque é muito preocupante, porque a miopia, a partir de determinado grau, a partir de 3, 4 graus, ela já é chamada de miopia patológica. Então, o míope ele é muito mais predisposto a descolamento da retina, por volta de 10 vezes. Ele é muito mais predisposto a desenvolver glaucoma, muito mais predisposto a ter problemas na mácula. Tá? Então, o olho míope é um olho que não é um olho normal. Uma miopia pequenininha, ok. Então, a gente está vendo as crianças desenvolverem. Hoje já existem lentes especiais, tá? Inclusive de contato, que você coloca na criança e você inibe esse crescimento. Porque geralmente o crescimento, a criança que já apresenta já um início de miopia nos seus 4, 5 anos de 0,25, meio grau, pode ter certeza. Principalmente se os pais forem míopes. Se tiver um pai míope, ela vai ter aí 60% de desenvolver a miopia. Se tiver os dois pais, é quase 100%. Ela aumenta 0,25 de miopia por ano. Com esse tratamento novo que saiu, tanto com lentes especiais de óculos, quanto uma lente de contato especial para uso da própria criança, que é descartável, ela usa durante o dia e à noite joga. Você consegue impedir essa progressão do crescimento do globo ocular. Então, você consegue impedir. Então, isso aí é uma coisa nova que chegou há pouco tempo, está funcionando bem. Muito bom. Então, tela, não tem como deixar de usar, né? A pessoa fica o dia todo na tela, sai da tela, vai para a rede social e depois vai para o Netflix. Né? Então, assim, é o combo, né? O combo. Então, assim, as pessoas... Computador, celular, tablet ou TV. Netflix é tipo assim, full time na frente da tela. Por questões profissionais, a pessoa às vezes... E indoor, né? E atividade indoor. Sem a luz do sol. E a molecada, os gamers da vida, né? A gente vê a molecada gamer aí, é uma loucura, né? Eles ficam aí até a madrugada jogando online. Eu tenho meu filho em casa, que a gente pega bastante no pé, a gente consegue controlar. Sabemos que não é fácil. Os pais chegam desesperados. O doutor fala para ele, a gente orienta. Mas o papel ali dos pais em casa tem que ser disciplinador, tem que colocar regra, né? Isso aí. Mas tá aqui dado o alerta, uma explicação sensacional de como funciona. Muito bom, doutor. Gostei muito dessa tua exposição sobre o desafio que é do atual mundo hoje que nós vemos com relação às telas, né? Tem outro tema aqui que eu gostaria que você abordasse também, que são as causas de baixa visual na criança e de baixa visual nos adultos, né? Que é uma coisa frequente também. Queria que você comentasse sobre isso, para que as pessoas soubessem também dessas causas, por favor. Sim. Em relação às crianças, né, existem causas congênitas. A gente teve esse episódio triste, né, do Thiago Leifert com o filho, que desenvolveu um tumor no olho, que é o retinoblastoma, um tumor muito agressivo, que às vezes ele se expande para o cérebro, é muito grave mesmo, né? Então, o teste do olhinho, que é lei, né, deve ser feito na maternidade. Ele é muito importante para detectar a leucocoria, né, que é aquele olhar de gato, que você bate uma lanterna, bate uma luz, fica aquele esbranquiçadinho. Então, tem um teste específico para isso. E existem essas situações congênitas, que é a catarata congênita, o retinoblastoma, existe o glaucoma congênito. Então, uma série de situações. Então, desde o recém-nascido, é muito importante uma primeira avaliação com o oftalmologista, tá? E depois a gente parte para aquelas doenças que a gente está discutindo agora, que são as ametropias, que são os erros de refração. A miopia, o astigmatismo, a hipermetropia. É importante sempre a detecção precoce, porque hoje você consegue tratar e orientar as crianças com estrabismo, que acabam ficando com o olho amblíope, ou seja, o olho preguiçoso. Então, são causas que a gente consegue, nos primeiros momentos, tratar. E depois os adolescentes, os erros de refração, que são causas de baixa de visão, que são também tratáveis e com bastante sucesso, desde que acompanhadas com um médico especialista. Sim, tá? Importante Infelizmente, existe um movimento aí
do governo federal em relação aos optometristas, são técnicos, sem desmerecer o trabalho deles, mas eles têm um trabalho específico, que não é um trabalho médico, tá? Então, assim, a prescrição de óculos não é uma coisa simples, porque no momento da realização da refração, que é o exame de óculos, você tem a possibilidade de diagnosticar várias outras doenças, o que pode passar desapercebido para alguém que não tem uma especialização e um conhecimento mais aprofundado. E aí você perde um timing, um momento, uma janela de tratamento extremamente importante. Tá? Então a gente se depara com esse desafio, é uma briga grande lá do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, do Conselho Federal, junto ao Conselho Federal de Medicina. Não é só receitar o óculos, né, doutor? Não. É muito importante você falar isso. Quer dizer, a pessoa chega lá, lógico, eu posso... eu fui lá, estou sentindo que minha visão diminuiu, mas você aproveita já para fazer uma série de exames. Sem dúvida, né? De forma específica para aquele determinado atendimento. Se a pessoa tem um histórico de glaucoma na família, se a pessoa tem um histórico de descolamento da retina, a gente faz toda uma abordagem. Glaucoma, que é uma doença muito silenciosa. Sem dúvida. Não tem dor, não tem nada, né? Exatamente. Então, essa detecção é muito importante. Então, basicamente, na criança, no recém-nascido, na criança e no adolescente, são essas situações. Depois a gente entra na população, nos adultos jovens, né? A partir dos 25 aos 40 anos, como eu mencionei, a retinopatia diabética. A diabetes é uma doença que afeta os vasos sanguíneos do corpo todo, tá? Inclusive o olho, né? Os vasos do rim, os vasos do coração, do cérebro, da circulação periférica. A gente observa muito o pé diabético. O que acontece? O açúcar no sangue em níveis elevados, a glicose, sofre ação de uma enzima e se transforma num tipo de um álcool. Entendi. Por exemplo, a cana-de-açúcar não se transforma em metanol. A glicose, a partir de um determinado nível, se transforma em sorbitol. O sorbitol ele é lesivo à parede do vaso, ele é oxidativo. E essas lesões na parede dos vasos vão causando um enfraquecimento dessa parede, eles vão ficando mais abaulados, vão acumulando-se células, esses vasos podem entupir, né, que são os trombos, são microinfartos. Então isso ocorre também no nosso fundo de olho. E isso de forma progressiva e muitas vezes imperceptível para a pessoa. A pessoa às vezes vai procurar quando a visão ou deu um pico de glicemia, isso gera também uma miopia transitória, a pessoa vai procurar o oftalmologista, aí é feito o diagnóstico de diabetes, ou sabe que é diabético, mas não faz um acompanhamento adequado de fundo de olho. Quando você detecta uma alteração de fundo de olho, é fato que já existe algum tipo de alteração no glomérulo, no rim. Então, esse combo de acompanhamento multidisciplinar com o nefrologista, com o endocrinologista, com o cardiologista, com o oftalmologista, mantém o diabético sempre bem, porque é uma doença que ela debilita bastante e, no nosso caso, causa muita cegueira. Quando você detecta alterações precoces, você consegue fazer um laser para estabilizar, para melhorar a oxigenação daquela retina. Às vezes, já uma etapa mais avançada, é preciso aplicação de drogas também para redução desses vasos sanguíneos, minimizando sangramentos. E casos mais avançados, muitas vezes até mesmo procedimentos cirúrgicos para você tratar uma hemorragia vítrea, né, que é quando esse gel que preenche o globo ocular ele fica totalmente turvo por processos hemorrágicos, ou até mesmo casos mais graves de descolamento da retina pelo próprio diabetes. E, por outro lado, o glaucoma, também outra doença silenciosa, perigosíssima, né, porque a perda visual ela vem da periferia para o centro, então vai haver uma perda visual. Aquele campo que perde, né? Periférico, até nos casos avançados, a pessoa fica com uma visão tubular. Então, a detecção de alterações precoces no nervo óptico, hoje a gente tem ferramentas, falando um pouco da tecnologia, de tomografias que a gente realiza do nervo óptico, da camada de fibras nervosas, de forma muito precisa. A partir daí você consegue acompanhar essa evolução. Esses exames ficam todos documentados, você faz todo um segmento disso aí. Tudo guardado dentro no prontuário do paciente. É uma obrigação, né? A gente tem que guardar por mais de 20 anos. A gente tem um servidor gigante lá, porque é muita imagem produzida, imagens robustas. Então você consegue fazer um segmento adequado dessas pessoas, observar se aquele colírio para controle da pressão está sendo adequado para o controle. E nos casos avançados, onde o colírio não está resolvendo, a doença está andando, hoje existem vários tipos de tratamento para o glaucoma, dispositivos que são implantados para melhorar a filtragem desse humor aquoso, que é o que causa o aumento da pressão do olho.
e cirurgias mais específicas, tem lasers específicos também. E, como eu já mencionei, mas só citando de forma breve, a degeneração da mácula, que hoje, com o envelhecimento populacional, a gente tem visto cada vez mais. Tá? Então, é muito importante, em qualquer faixa etária, o acompanhamento oftalmológico, preservando esse órgão dos sentidos aí, que torna a nossa vida bem mais fácil, né, com ele. Doutor, e também tem a famosa catarata aí, que também é uma coisa que vai pegar muita gente, né? A catarata é a situação, né, que é a causa de cegueira principal no mundo, porém, a boa notícia é que é uma causa de cegueira reversível. Essas outras que eu mencionei são causas irreversíveis. Sim. Você lembrou bem, a catarata hoje se tornou uma cirurgia muito segura e muito previsível, tá? Obviamente feita por um médico especialista, dentro de uma estrutura... Um ambiente totalmente seguro, né? Totalmente seguro. Antigamente aguardava-se a catarata ficar mais evoluída, né? O leigo dizia madurar, não é? Fica aquela catarata amarelada, quase esbranquiçada. E a consistência dessa catarata com esses estágios avançados se torna muito mais pétrea, muito mais difícil. Então hoje com as técnicas, cada vez mais precocemente a gente tem resolvido os casos de catarata. Por vários motivos, pela segurança, pela previsibilidade, pela excelência da avaliação pré-operatória de forma extremamente fidedigna, exames de fundo do olho, exames da córnea, avaliação do grau da lente que é implantada, porque quando você explanta esse cristalino que está com perda da opacidade, você tem que repor com uma lente. Antigamente não havia essa lente para ser implantada, 25, 30 anos atrás. Então ficava assim, a lente usava-se aqueles óculos catrar, né, de fundo de garrafa. Hoje a gente tem as lentes intraoculares que evoluíram demais. Essas lentes intraoculares hoje, elas permitem inclusive a correção do grau da pessoa e muitas vezes eliminando a necessidade de óculos. Temos lentes hoje que corrigem para perto e para longe. Temos lentes que corrigem para perto, para longe e para o computador, que são as lentes trifocais. Nossa. E uma curiosidade, né? A gente sempre diz que muitas das evoluções da medicina elas surgiram nas guerras, né? Então foi um acidente aéreo daquele piloto, daquele caça, que o acrílico da bolha do avião, aquele fragmento perfurou o olho daquele piloto e se instalou ali. Aí os cirurgiões operaram, viram que não houve reação nenhuma com esse material. Foi daí que surgiu o material para o uso das lentes intraoculares. Um pouquinho de história aí da medicina. Nossa, que legal isso aí, doutor. Foi acidental. Cara, muito legal a gente estar aqui conversando e assim, é muita informação, né? É muito legal poder levar isso, né? Por isso que a gente está muito, muito firme mesmo com esse projeto do Meu Médico Especialista, porque é isso que faz a diferença, né? Quando um paciente vai buscar, ele precisa saber quem é o profissional, né? Precisa saber o que aquele profissional sabe, o que ele estudou, né? Sim. O quanto ele se dedicou, né? E quem vem aqui, geralmente, eu faço 2 perguntas. Mas antes só de fazer essas perguntas, você acabou falando e eu acabei deixando passar. Em que ponto, quando é que surge a doutora Fabiana na sua vida? Foi na faculdade, foi depois da faculdade, foi quando você veio para Rio Preto, né? Que ela também é de uma família de médico muito conceituada, né? A família dela é talvez uma das maiores que tem médico na família. São 25 médicos entre parentes e agregados, né? Os agregados aí entrando na conta são 25. A avó dela, a doutora Ivone, foi a médica pioneiro aqui em Rio Preto, né? Uma médica ginecologista obstetra. O avô dela também foi um dos primeiros médicos aqui de Rio Preto. O pai, doutor Hamilton, doutora Marília, mãe dela. E a Fabiana, a história é o seguinte, eu estava no meu 3º ano de especialização aqui no ORP, ela estava terminando a faculdade no Rio de Janeiro, e ela foi minha aluna do R1, né? Professor, aluna, professor. Você estava em R3? Eu estava no R3 e ela no R1. Minha R1. Uhum. E eu pegava no pé demais, né, dos residentes. Eu sempre, como eu falei, gostava de ensinar. Eu sempre dava muitas aulas, eu cobrava bastante o pessoal ler mais artigos, produzir, se interessar, né? E eu ficava no pé da turma lá. E depois de 6 meses ali, acabou acontecendo aí um namoro, né? Que dura até hoje, foram 3 anos de namoro. Já estiveram quantos anos aí de casamento? Mais 18 de casados. E agora em novembro a gente completa 18 de casados, são 21 anos juntos.
E aí, desse casamento abençoado, tem 2 filhos. Maria Carolina, que faz 17 agora, e o Gabriel, que faz 16 também. E os dois... 17 e 16 já. E os dois vão trilhar aí também a carreira de médicos, já estão aí se preparando. Sério? A exemplo dos pais, dos avós, dos tios, das tias. Que legal. A Fabiana, o Dr. Hamilton teve 4 filhas. Das 4, a Fabiana é a mais velha. E só a terceira que não fez medicina. 3 delas são médicas, né? Então todo mundo... Então, a Mariana, né? Então eu costumo dizer, quando tem evento da família, é como se fosse uma conferência médica, um simpósio, é né? Um congresso. É um congresso. E N especialidades, né? E vira uma confusão, né? Já pensou? Muito bom. Então você tem 2 filhos, a Maria Carolina e o Gabriel. E o Gabriel, muito bom. Legal, já são 18 anos, né? 18 já de muito bom. Casamento. Doutor, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Hoje, olhando aqui, você está com 23 anos de formado, é isso? Sim. Tá. Olhando o Carlos Cury aqui, olhando para o Carlos Cury 23 anos atrás, o que você falaria para esse cara lá? Olha, eu tenho muito orgulho de dizer isso, viu, Renato? Porque eu já era muito apaixonado por isso. Eu me lembro bem, quando eu entrei na faculdade, meu pai, estávamos em Bauru, ele pegou o carro, falei, filho, a gente vai lá para a Unesp. Foi onde ele deu aula há 10 anos. Nós chegamos lá na livraria da Unesp para comprar os livros. Ele me falou, filho, o bom médico, ele aprende com livro. Ele não vai aprender com xerox de caderno de ninguém. Aí ele pegou um carrinho de supermercado. Filho, pode comprar qualquer livro que você quiser. Eu enchi um carrinho de livro ali, entendeu? Então, assim, eu acho que eu faria tudo igual. E algumas coisas, né, que a gente às vezes erra, né? Mas, assim, em suma, eu não consigo me lembrar, assim, de... Graças a Deus, meu pai sempre me orientou demais e até hoje, né, a gente conversa muito sobre medicina, a gente conversa sobre casos, a gente sempre discute bastante. Tenho, assim, muitos amigos médicos, né, eu gosto bastante de discutir sobre qualquer área da medicina, né, a retina, ela trata muito de doenças sistêmicas, né. Uhum. Eu já fiz vários diagnósticos de doenças que a pessoa nem sabia que tinha, paciente com HIV, paciente com lúpus, paciente diabético, paciente... Com metástase de algum tipo de câncer, né? Que a metástase também, infelizmente, vai para o olho. Então, a medicina, ela me fascina. Eu gosto muito de estudar, eu estudo todas as áreas, eu gosto muito de ler até hoje. Hoje a gente tem esse facilitador, como eu comentei, né? Você tem tudo na palma da mão, né? Eu tenho acesso a... Como eu fiz o mestrado... Os periódicos aí, tudo, né? Tenho acesso ao CAPES, né? Por ter tido mestrado na FAMERP, eu consigo acesso a qualquer revista, qualquer periódico. E gosto demais, né? E gosto de conversar sobre medicina. Isso aí é uma coisa que me dá prazer, né? Para mim não é um trabalho, né? É uma coisa que é apaixonante. Então, desde que eu decidi ser médico, eu já venho alimentando e sempre buscando fazer mais, me diferenciar cada vez mais. Por quê? Para poder proporcionar para o meu paciente o que existe de melhor. Isso mesmo. Bom, segunda pergunta é a seguinte. Pensa que esse vídeo aqui ele vai ficar gravado. Como eu disse, né? Ele vai ficar aí, o YouTube daqui 10, 15 anos, 5, 10, 15 anos, ele vai estar por aí. O que você quer deixar registrado aqui para Maria Carolina, Gabriel, né? Não, isso, Gabriel. O que você quer deixar registrado por eles aqui? Pensa o seguinte, ó. Hoje eles estão com 17, 16, 17. Daqui a pouco vão fazer vestibular, vão entrar na faculdade. Quando eles saírem, quando eles estiverem para tomar uma decisão, seja pela especialidade... Ou seja, por qualquer coisa da vida, né? Sim. E aí naquele momento, né, que muitas vezes, né, a gente não tem essa condição de, tipo, ou não lembrar, mas aqui está registrado. Vai poder escutar, ver, né? Hoje é muito legal, né? Que a gente, poxa, eu lembro muitas das coisas que a minha avó falava para mim, né? Porque a minha avó faleceu, nós não vivemos essa geração ainda de poder gravar, escutar áudio, né? Mas aqui nós temos essa condição hoje de deixar registrado aqui. O que você quer deixar registrado para Maria Carolina e para o Gabriel? É um momento emoção agora, né? Porque você sabe tocar, né? Bom, eu sempre digo para eles que o maior exemplo, ele muitas vezes está dentro da nossa casa, né? Então, acho que seguir o exemplo que eu dou para eles, o exemplo que a mãe dá, os avós e as pessoas do bem. Então, assim, eu nunca... canalizei, eu obriguei que eles pensassem em medicina. Eu acho que a pessoa ela tem que ter
uma vocação para o que faz, ela tem que fazer o que gosta, porque é para o resto da vida. Então, se a opção for medicina, que façam com muita dedicação, com muito esmero, com a abdicação, ela é inerente, né, à nossa formação, a gente abdica de muitas coisas, e tenham sempre o paciente em primeiro lugar. A situação financeira, as outras coisas, elas vêm como uma consequência, e não é isso que importa. Então, a mensagem para vocês é essa: façam com muito amor qualquer área e qualquer profissão que vocês forem seguir. Porque já pensou também, não vai ser fácil para Maria Carolina e para o Gabriel, se eles quiserem ser médico, porque os dois avós das duas pontas, né? Seu pai, né? E o doutor Hamilton, né? Excelentes médicos, né? Sim. Que construíram. O doutor Hamilton passou aqui ontem, né? Aí eu brincando com ele, tipo assim, começa... Mas esse título eu tenho também. Quer dizer, sempre estudioso também, demais. Muito. Né? Professor doutor, né? Professor... eu acho que ele tem 4 títulos de especialista. 5. Cara, me corrige. Então. Sim, porque até tem o de medicina. Que ele não sabia, né? Que ele não sabia. Tá. Ele falou, isso aqui é uma especialidade. Médico intensivista. Intensivista, que ele fez lá atrás. Ele né? fez. Ele sempre estudou muito. Ele é um cara que também eu me espelho bastante, que me ajudou bastante nesse sentido também. Muito bom, hein, doutor? Muito legal. Eu quero agradecer demais por você ter vindo aqui. Foi uma conversa... O prazer é meu, eu fiquei muito, muito contente desse bate-papo, né? Esse registro, como você falou, isso que fica para a história. Vai ficar para a história. Não, e daqui vai sair muito conteúdo, porque as pessoas, a gente faz esses famosos cortes, né? Você conseguiu aqui deixar de uma maneira muito, assim, didática, elucidativa, né? Muitos temas da oftalmologia, né? E a gente tenta mesclar, falamos um pouco da tua carreira, lá no início, como foi a escolha, falamos um pouco do que está acontecendo hoje, Sim. né? Falamos um pouco de família, porque também... eu acredito... Ontem eu recebi uma pergunta no Instagram, a pessoa falou, e daí eu faço o meu perfil profissional ou perfil ou pessoal? Eu falo, amigo, não tem como, você é uma pessoa só. O médico, ele é médico, ele é pai, ele é filho, ele é Sim. amigo, ele é, né? O médico, ele é como todas as pessoas. Ele tem a sua vida social, ele tem a sua vida dentro de casa, a sua vida conjugal, a sua vida com os amigos, os esportes, os hobbies e tudo mais. Então, assim... E a medicina, ela vem para agregar muito, né? Porque para quem gosta de medicina de verdade, é médico de verdade, né? A gente sabe que todas as áreas, todas as profissões, você tem bons e maus profissionais. Quem não tem paixão pela medicina, na minha concepção, não é médico. Exatamente. Eu quero agradecer a doutora Fabiana de ter liberado o doutor para vir aqui gravar com a gente, porque, né, tá sempre em casa, e o doutor tá aí sempre, a família tá, né, sempre aí no radar, tem que ficar sempre cuidando, né? E obrigado, viu, Fabiana? E dizer para você que as portas aqui estão abertas para você também. Eu queria que você, na hora que você sentir que você quer fazer isso, que você me liga. Só, viu? Pode falar para ela, viu? Só mandar um zap. Renato, eu quero fazer um podcast. E eu vou fazer o podcast com o maior carinho para ela também. Muito legal. Ela que é uma pessoa que sempre é, assim, muito diferenciada no sentido de a luta mesmo, uma mulher diferente, sempre encarou. Eu lembro muito dessa época do começo da revista, muito bacana, assim, ela muito batalhadora e já estava fazendo a parte da estética, né? Sempre também buscando essa... Sempre inovando, ela fez a parte de plástico ocular e faz muito bem essa parte de estética facial, harmonização, botox, fotorrejuvenescimento, os fios de PDO, tudo isso que ela gosta demais, né? Muito bom. Então tá feito o convite aqui e aí eu não vou ficar ligando não. O dia que você quiser, você manda um WhatsApp, eu falo pro doutor mandar para mim. Fabiana vai gravar, a gente ajeita e vai ser um prazer receber vocês aqui, porque vocês fazem parte da nossa história. E assim, muitas vezes, sabe, doutor, as coisas vão passando, os anos vão passando, mas uma coisa a gente não pode perder. A gente não pode saber de onde a gente veio. Exato. Isso eu falo para meus filhos. Nossas raízes. Eu quando meu pai, eu falo para ele assim, o dia que ele me largou em Maringá para estudar, você deve ter passado por isso também com o teu pai, eu não queria sair da minha casa, porque eu era feliz onde eu morava, mas a gente precisava evoluir. Porque na minha cidade não tinha eu morava em Dourados, não tinha uma faculdade, como tinha onde eu fui estudar em Maringá, meu irmão já morava lá. E aí eu fiquei ali perdido, né? Eu tinha 17 para 18 anos também. Aí meu pai falou uma coisa para mim, faz uma coisa, chama as pessoas pelo nome e dá um sorriso. Tem um sorriso muito bonito, falou para mim, né? E aquilo ali,
eu toquei para a vida. Então é o que eu falo muito para os meus filhos. Para as pessoas, onde você entra, chama a pessoa pelo nome, dá um sorriso e você vai criando a sua história. E você tem que honrar a sua história, né? Então, assim, hoje nós estamos aqui honrando a nossa história. Honrando você que faz parte da nossa história. Porque em algum momento, eu falo, muitas pessoas às vezes, e você entende muito bem isso, as pessoas às vezes entendem o seguinte, olham só o lado comercial, né? Então, você já foi meu cliente na revista, você já... e não é por isso que o dia que você deixou de ser, que eu não vou ser grato a você. Eu sempre falo para as pessoas que me encontram na rua, nossa, eu tenho vergonha, nunca mais... Não tenho vergonha de nada. O dia que você teve lá, você marcou, você foi importante. Eu sou grato a você por aquele período. Sem dúvida. Né? E é isso que move, essa coisa de não deixar... às vezes a gente não deixar cair no esquecimento, sabe? Isso. Que é a questão da própria amizade, né? Às vezes você fica muitos anos sem ter contato com um amigo de verdade, né? Isso mesmo. E o carisma, né? O sentimento ele não se altera. E as situações superficiais, né, comerciais, muitas vezes elas acabam se esvaindo de forma, né, muito breve e efêmera. Exatamente. Bom, pessoal, esse podcast vale a pena vocês assistirem novamente, compartilhar, curte, tem aquela setinha que compartilha, marca o sininho lá. Se você gostou desse tema, compartilha. Porque nós estamos aqui trazendo médicos que são especialistas para trazer conteúdo de alto nível para você. E a gente tenta fazer de uma coisa... Hoje foi uma história muito diferente, talvez vocês não soubessem, as pessoas que... né? E daqui nós podemos cortar também, né, Vitor? O Vitor está vendo alguns vídeos que ele fala, aqui lá dá para cortar isso. Aqui você pode mandar cortar do início da nossa história, Vitor. Foi aquele início que eu contei lá no início, onde... E você sabe aquela... É muito que você falou... faz muito sentido. Quando você tomou atitude, que você foi lá falar com aquele doutor alemão. Sim. Aquela coisa, foi lá e tal, iniciativa. E aí, eu lembro que quando eu mudei pra cá, fui morar num apartamentinho atrás do Plaza ali, que ele era novinho, mas ele era uma caixinha de ovo. Uhum. Eu brincava no brinco, que eu entrava no banheiro, entrava de frente e tinha que sair de ré, porque não cabia. Ele era novinho, mas era o que eu tinha condição naquela época. E eu precisava, minha família tinha ficado em Maringá, eu precisava de um lugar pra dormir. Sim. Né? Rio Preto muito quente, ar-condicionado e tchau. E internet, vamos né? Trabalhar. E vamos trabalhar. Vamos para campo. E foi muito legal porque naquele dia que o Claudinho ligou para mim, eu tava... Fazendo mudança. E eu tava atrasado pra pegar meus filhos na escola. Eu falei assim, não, Claudinho, eu vou esperar. Cara, e aí... Eu tava de saída. Ele falou, doutor, espera 5 minutos que ele vai vir aqui. Você largou tudo. Aí eu tava suado. Foi. Meu, tipo assim, eu falei pra Kelly... Você tava descarregando. Eu preciso ir agora. Eu tomei um banho, botei um negócio e fui. Cara, tipo assim, se eu tivesse... fala depois. Não sei o quê. É o timing, cara. E era pra acontecer e tá aqui o resultado, né? Muito legal, muito cara. Isso aí, pra ficar... Fico muito feliz, cara. Isso me dá uma felicidade extrema. E eu sou um cara que gosto demais de ajudar. Sem esperar nada em troca. E as coisas, elas vão... Você nos ajudou muito, cara. Quero que você saiba disso. Porque dali pra frente a gente foi, né? É o pontapé inicial, é aquela força que você precisa de alguém naquele momento. Né? Isso aí não tem preço que paga. Eu vou estar com o Claudinho agora. Vou falar que eu tive aqui. Eu mando mostrar a foto pra ele. Por favor, já fala pra ele. Já meu grande amigo também. A gente tá aqui muito por conta dele, da André. Com certeza. Ele também é um cara... muito diferenciado, cara, não tem nem o que falar, né? Não, cara, sensacional, como pessoa, como empresário. E a gente se cerca dessas pessoas, né? Isso nos alimenta demais, com boas energias e faz com que a gente continue ser sempre assim, cada vez melhorando. Muito bom. Meus amigos, fica aqui então essa indicação de vocês acompanharem mais o nosso podcast, de estarem com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Muito obrigado.